Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Cena Heróica, na qual estamos aqui no penúltimo episódio dessa série animada do Superman. E o único aviso que eu vou dar para vocês antes da gente comentar então acerca do episódio em específico, na qual tem o nome então Vulcão. Temos a questão que foi feita na quarta-feira aí, uma live, né? Eu tinha feito na quarta anterior acerca do episódio 1 da série do Lanternas, que saiu no dia 16 de agosto, porém o áudio não ficou bom, então eu resolvi deixar privado para quem, já que teve esses problemas, principalmente no áudio, da qual eu não queria que tivesse, né? A câmera, infelizmente, a webcam não colabora, mas pelo menos eu queria que o áudio, no momento que estivesse passando as informações, desse certo. Então eu vou fazer a recomendação para que vocês assistam a live, vou estar deixando aparecer um card acima da minha cabeça, para que vocês, depois de terminar de ver esse vídeo aqui em específico, vocês possam dar uma conferida lá, que inclusive eu fiz a junção do primeiro episódio com o segundo episódio na mesma live, trazendo algumas informações, declarações, inclusive dos próprios três produtores, né, e escritores do primeiro episódio, o Chris Muddy, o Lindelof e o Tom King, no podcast oficial do Lanterna, que tem aqui no canal do YouTube, lá da HBO Max, e também numa entrevista que os dois, né, o Lindelof e o King, fizeram ali para Collider. Então dá uma conferida lá, acredito que vocês vão gostar bastante. Após 300 anos inativo, o vulcão do Monte Monocoa se ativa novamente, pronto para destruir a ilha e a cidade que está abaixo. Somente Superman pode deter essa ação da natureza, certo? Então, pessoal, temos aqui então um oitavo episódio que infelizmente não tem tanto tempo de duração. Ele é um dos episódios dessa primeira temporada, inclusive mais curta de todas. E aqui temos a apresentação de três pontos, né? Três pontos em específico que eu achei bastante interessante, que foi um pouco da contar a história sobre essa ilha e Monte Monocoa, a questão da erupção do vulcão e principalmente, né, algo que o Bill Turner e o Cal Mayer trouxeram, que não tinha sido bem estabelecido, não estava tão explícito quanto nesse episódio específico, é a rivalidade do casal, né, do Clark e Lois, para fazer a cobertura jornalística para o Planeta Diário. Basicamente, com relação à ilha, né, ali ele faz uma breve apresentação que 300 anos antes, ali, vamos considerar no tempo presente, 1941, o vulcão tinha entrado em erupção na cidade, né, tinha infelizmente destruído a cidade ali daquela ilha, e que agora, 300 anos depois, a cidade se reestruturou novamente, está bem mais equipada e tecnológica, e qual eles fazem ali o estudo, né, de qualquer tipo de atividade sísmica que possa dar nuances para que esse vulcão está entrando em erupção, eles conseguem resolver o mais rápido possível. Inclusive, esse é um dos pontos que eu achei interessante, que é apresentar essa questão da forma como eles iam resolver, que é explicado ali através da entrevista da Lois Lane com um dos organizadores ali, né, do Instituto de Meteorologia. Basicamente, eles colocaram bastantes explosivos do lado contrário ali do monte para que eles pudessem explodir e fazer com que a lava ali, né, ultra mega quente, pudesse escorrer e cair no mar, não indo na mesma direção que a cidade. Infelizmente, isso acaba acontecendo, né, que o vulcão entrou realmente em erupção, e daí o Perry, né, já tinha antes, né, mandado o Clark e a Lois para ver essa questão, que já tinha dado algumas nuances que estavam tendo uma atividade sísmica. Clark e Lois foram lá investigar então, e daí temos então essa questão da rivalidade dos dois, que não, como eu falei, não tinha sido apresentado. Temos ali o pequeno trecho que a Lois furta basicamente o passe para que pudesse ir até a área mais exclusiva ali do Instituto de Meteorologia e principalmente subir até mais próximo possível do monte, uma área que não tivesse tanto perigo para caso o vulcão entrasse em erupção. Então, basicamente, ali a Lois deu uma furtada e felizmente ali o Clark não pôde ir, né, para acompanhar e fazer a cobertura para o Planeta Diário referente a isso. Somente a Lois acabou indo. E obviamente aconteceu ali do vulcão entrar em erupção e temos toda aquela cena em que ele vai tentar resolver a situação e salvar a Lois Lane. E então aqui tem apenas, né, dois pontos negativos, que um deles é, como eu falei, o tempo de duração, que acho que podia ter sido melhor estendido, acredito na minha opinião. E o outro ponto é com relação ao salvamento do Superman com a Lois Lane. Basicamente, né, temos aquela cena que ele, em vez de simplesmente ter tirado a Lois, que estava dentro do bondinho, que inclusive estava extremamente carregado de explosivos ali, e já ter colocado ela lá na área portuária,
Simplesmente o Superman coloca ela em cima do monte de novo, para depois pegar esse bondinho que estava despencando, né? E utilizar ele para explodir uma das paredes ali desse monte para criar uma mega mureta para que a lava não escorresse na direção da cidade, o que deu certo. E depois ele retorna para pegar a luz e levar até a área portuária, né, uma área segura para que ela fique ali, né, tranquila. E enquanto isso ele ia fazer ali o sistema que tinha sido rompido, né, o cabo que ia fazer ligar os explosivos do outro lado do monte para que fizesse a lava escorrer. Basicamente, ele foi fazer isso, mas como eu falei, né, essa questão do salvamento do Superman com a Lois Lane nesse episódio específico ficou um pouco tanto estranho e também engraçado. Então, para Superman, Vulcão, nota 4 de 5 claquetes. Mas é assim então, pessoal, basicamente é um episódio que foi extremamente rápido, mas muito divertido, com essa pequena trave, basicamente, no episódio, né, com o salvamento do Superman para Lois, mas de qualquer maneira, para mim, acaba sendo até um dos melhores episódios dessa temporada. Acredito que Telescópio Magnético e Vulcão sejam até agora os melhores episódios dessa primeira temporada. Aguardo então vocês então na próxima semana para a gente ir então para o último episódio da primeira temporada do Superman de 1941 e que porventura, provavelmente eu vou estar fazendo também já a cobertura do primeira temporada, né, a única temporada do desenho animado, né, a série animada de 2011, se não me engano, da série dos Lanternas Verdes. Então, aguardo vocês então na próxima semana, lembrando que na quarta seguinte também vão estar fazendo mais uma live para comentar então acerca do terceiro episódio da série dos Lanternas e inclusive daí na sexta-feira vai ter então a exibição do último episódio da temporada aí de Superman de 1941 e aguardo vocês nessas duas ocasiões, além de acompanhar aí a última live que foi feita. Um forte abraço a cada um de vocês. Novamente me chamo Pedro e você está no canal Watchtower Oficial, sua biblioteca DC no YouTube.